Eu sou o professor Marcos Vinícius, fisioterapeuta, tenho uma expertise na fisioterapia desportiva, de alto rendimento. Afinal de contas, eu trabalhei com a seleção brasileira de judô em 2 ciclos olímpicos, 2008 e 2012, e sou professor de educação física. E desde 1990 foi quando eu saí da faculdade, mas continuei estudando. Então estou aqui para falar um pouquinho de toda essa minha história relacionada a um tema específico. E que tema específico é esse? Bem, não é um tema tão simples, é um tema bem complexo, mas que, por questões até mercadológicas, esse tema ele foi diluído e deram pouca ênfase. De que eu estou falando? Eu estou falando das capacidades informacionais. Capacidades informacionais? Marcos Vinícius, me explica isso. Sim, eu vou te explicar. Capacidades informacionais ela está diretamente relacionada às capacidades coordenativas. Isso aí, para você que mora aqui na Europa. O americano transformou essa expressão de capacidades informacionais ou capacidades coordenativas e ele resumiu numa única palavra, agilidade. E aí, por definição, um dos grandes estudiosos americanos que estuda sobre isso é o Richard McGill. E ele resumiu e definiu como sendo a capacidade de acelerar, desacelerar, mudar de posição o mais rápido possível com o controle do movimento, com o controle corporal. Se a gente pontuar e observar a última expressão, com o controle do movimento, com o controle motor, a gente tem que pensar numa determinação de que padrão é esse? Que controle é esse? Como é que está sendo feito isso? E aí, só a definição breve, ela não consegue suportar e ela não consegue dar de base a esse processo tão difícil que é a treinabilidade da agilidade, que eu agora vou passar a utilizar mais com a vertente europeia como treinamento das capacidades informacionais. E aí a escola europeia, principalmente os estudiosos alemães, Jürgen Weineck, Jürgen Dietrich, principalmente o Jürgen Dietrich, onde eu tive a felicidade de estudar na universidade onde ele lecionou por vários anos, que é a Universidade de Leipzig. Bem, vamos ao objetivo direto. O que são as capacidades informacionais? O que é isso? Como é que eu posso contextualizar isso? Eu não estou negando a expressão agilidade, simplesmente eu quero contextualizar essa expressão capacidades informacionais. E para isso eu começo a entender e eu vou começar a parcializar. Eu vou compartimentar todo esse escopo relacionado às capacidades informacionais. Bem, a principal e número 1 capacidade informacional, vocês devem estar perguntando, pô, que raios são esses? São 7. A principal, a origem disso tudo, a capacidade informacional de ritmo. E esse ritmo você adquire e já começa a ter um determinado conhecimento lá na vida intrauterina. Quando você está aqui naquela hidromassagem natural, naquele meio líquido, se movimentando, a mãe, né? E aí a mãe é feminino, a natureza é feminina, isso é muito importante. A mãe começa a passar ritmicidade para essa criança. Essa criança, com o movimento, começa a obter as referências também de movimento da mãe. A mãe começa a estabelecer já nesse princípio básico da vida qual é a hora de dormir, qual é a hora de acordar. A criança sente os períodos de vigília e os períodos de sono. A criança sente esse ritmo vinculado ao ciclo nictimeral. O que seria o ciclo nictimeral? É o claro e escuro, é o dia e a noite. E isso aí, de acordo com a cronobiologia, isso aí tem um efeito muito grande no sistema comportamental. O ser humano, por si só, ele é diurno. Ah, mas, Marcos Vinícius, eu só gosto de estudar à noite e até altas madrugadas. Olha só, você continua sendo diurno. Você tem uma característica vespertina. Mas o ser humano, as suas reações, né, anabólicas, as suas reações metabólicas, elas estão vinculadas diretamente a esse ciclo claro e escuro, ciclo dia e noite. E é por isso que nós temos vários hormônios que têm uma resposta por um parâmetro do dia. Circa em torno do latim, diano, em torno do dia. Marcos Vinícius, eu não estou acreditando muito em você não. Então, toma como referência o cortisol plasmático, que tem uma relação circadiana das 8 horas da manhã.
Marcos Vinícius, você está perdendo o tema. Você não veio falar de capacidades informacionais? Sim, mas é só para te explicar sobre a importância do ritmo. Essa importância do ritmo que fará com que você, para o seu aluno de personal trainer, para o seu atleta de rugby, de judô, ou para o seu paciente, existe um princípio básico da aquisição do ritmo para adequação ao processo motor relacionado ao padrão de movimento. Por isso é tão importante você treinar o ritmo, que você pode obter através de recursos sonoros, de recursos visuais, de recursos táteis. Você vai dar o ritmo deste segmento. Deu para entender? Então, a número 1 é a capacidade de ritmização. A número 2, capacidade de equilíbrio. E equilíbrio é tão importante, principalmente porque o equilíbrio está vinculado diretamente ao cerebelo. E eu posso até dividi-lo como arque-equilíbrio puro, palio, P de postura, e neo-cerebelo, coordenação motora fina. Ou, se eu for para uma função anatômica, é muito importante vermes relacionado ao eixo axial. Então, o pessoal que vai trabalhar com postura, é importante saber se essa criança tem uma maturidade também cerebelar, e essa maturidade cerebelar você tem que estender até um pouquinho, né, mais tarde, né, não na primeira infância, mas esperar até o final da segunda infância, aos 12 anos. Mas é um ponto base também para você observar se essa criança tem uma característica hipotônica. E isso é muito importante para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem que dar atenção no olhar dessa criança, saber se ela ficou sentada, saber se ela tem sustentação da cabeça. O professor de educação física e os professores até do colégio têm que observar o nível de atenção e se existe um déficit postural, não só óptico, porque muitas vezes a criança enxerga super bem, mas ela não tem o domínio através do verme cerebelar, dessa estrutura anatômica, e ela começa a sentar assim. Ela começa a sentar assim, não só porque a classe está chata, o professor de matemática às vezes é um chato, mas muitas vezes a criança perde a postura. Então o professor tem que corrigir, porque postura está relacionada diretamente a neuro, que, por conseguinte, está relacionado diretamente ao equilíbrio. E o equilíbrio é dinâmico. E por isso que o movimento se torna obrigatório. E é por isso que uma criança não pode ficar o tempo todo sentado. Ela tem que ficar de pé. Opa, saí do padrão, desculpa. Mas é importante que a gente tenha uma diretiva, até para o próprio colégio, que ficar parado assistindo a uma aula de matemática, literatura, não é salutar. Por quê? Porque ela decresce o nível de atenção. Por quê? Porque a pessoa fica numa postura. Por quê? Ela não desenvolveu corretamente os estímulos relacionados às capacidades informacionais. Qual? Capacidade informacional de equilíbrio. Número 2, vamos para o número 3, capacidade informacional de orientação. A gente sabe que aquele cara da língua grande, chamado Einstein, tá, já descreveu que o tempo e o espaço são indissociáveis. A partir daí, eu tenho que ter uma relação espaço-temporal. Isso é treinado, isso é estimulado. Por quê? Porque pela base da neuro, o mais importante é você receber estímulos sensoriais, principalmente na primeira infância. Agora, que tipo de estímulo é esse, Marcos Vinícius? Estímulos sensoriais, eu tenho que entender esses receptores sensoriais. Por quê? Porque o sistema óptico é um, o sistema auditivo é outro, o sistema olfativo é outro, o sistema tátil é outro. Isso faz parte de estímulos sensoriais. Então, é muito importante também que a pessoa, ao estar numa má postura e tenha dor, essa dor passa uma informação via ascendente, através das fibras C, que vão até chegar no tálamo. Antes, claro, dá uma paradinha no mesencéfalo. Mas é importante a gente jogar o estímulo necessário para que essa criança, para que esse atleta, para que esse paciente que sofre de um AVC comece a ganhar e ter um controle do movimento. A partir daí, a gente pode começar a configurar até a definição. Acelerar, desacelerar, mudar de posição o mais rápido possível com o controle de movimento, com o controle motor. Marcos Vinícius, estou esperando pela quarta. A quarta é o processo de diferenciação. Quando eu estou desenvolvendo alguma tarefa, e aí a gente já viu isso daqui, ó, escrevendo
Opa, eu não preciso dessa língua para fora. Essa língua para fora eu estou gastando esse 1 ATP. Eu não estou conseguindo diferenciar a minha coordenação fina através de um outro movimento acessório que não é necessário para esse movimento. É claro que a grafia vai ter que estar ruim, mas é muito importante, porque não é só a grafia, né? É a relação manipulativa, que é uma das principais habilidades da ordem do humano, principalmente na oposição do polegar, principalmente na precisão e discriminação do status epicrítico e protoplático. Isso é neuro, sim, mas isso é importante você saber quando for desenvolver através dos estímulos necessários, desde a criança até o atleta, desde o recém-nato até o idoso. Isso é muito importante você saber. Não adianta desenvolver nenhum programa físico, nenhum programa de fitness, nenhum programa atlético, se você não souber os estímulos necessários coordenativos para a melhora da função. Que função é essa? Até mesmo melhorar o desempenho, até mesmo ficar com esse braço. Opa, que vergonha! Mas esse braço pode ficar mais forte se ele é mais coordenado. As pessoas mais fortes são as pessoas mais coordenadas, não são as pessoas que levantam mais peso. Como é que é o fator de inteligência para você ficar fit? É você ter mais força levantando mais peso, fazendo menos força, através de uma integração e inter-relação dos músculos. O cérebro não identifica um músculo só, o cérebro identifica um movimento, é uma orquestra. Se a gente quer ter alunos inteligentes, se a gente quer ter atletas que desenvolvem uma maior performance, a gente tem que brindar a eles estímulos coordenativos. Por isso que já são 4. Falamos do ritmo, falamos do equilíbrio, falamos da orientação, estamos falando da diferenciação. E é para você, professor, profissional, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, a necessidade de estabelecer um estímulo correto. Número 5, ligação. E o que seria a capacidade informacional de ligação? Bem, ela está diretamente ligada, olha, a como você vai fazer essa junção de movimentos. Vamos lá. Eu estou andando, um movimento. Eu estou saltando, 2 movimentos. Eu estou andando e saltando. Quanto mais eu puder ligar de maneira que você não perceba a interrupção do movimento, é porque eu liguei de uma melhor forma. Ficou suave o movimento. Então, as primeiras características desse movimento podem até vir a ser topocinéticas, habilidades topocinéticas. E eu quero transformar essa habilidade topocinética, um movimento, o outro movimento, numa habilidade morfocinética. Vejam que não tem mais o efeito linear. Eu estou jogando aqui, ó, até respeitando a característica articular dos segmentos. Então, a transformação de uma habilidade topocinética para uma habilidade morfocinética leva bastante em consideração a capacidade do indivíduo de ligar movimentos. E você pode ligar movimentos não só motores, mas o próprio movimento cognitivo. Isso abre a porta para as tarefas duplas. Marcos Vinícius, está cansativo. Me dá uma referência. Ah, você pode ler isso daí naquele livro Controle Motor, da Marjorie Valcourt. Ah, esse daí eu não gosto. Ah, então dá uma lidinha no Galahu. Ele também fala sobre isso. Então, a partir daí, esse processo de ligação é quando aquele treinador de handebol, olha, eu estou em Portugal, por isso que eu falo handebol, porque lá no meu país fala handball. Então, nesse atleta de handebol, e quando ele ensina que é 1, 2, 3 e arremessa, ele quer que o aluno também, dele, que aquele atleta também, possa executar uma finta, né, e ter êxito até no próprio arremesso. E essa finta tem que tentar enganar o adversário, porque ele ligou 2 movimentos. Ele fez aquele cut maneuver, né, aquela finta, conseguiu enganar o adversário e ainda conseguiu gerar uma impulsão unipodal para arremessar. Essa característica é básica e é bem observada na capacidade, de ligação. Ok, Marcos Vinícius, está ficando interessante. Também acho. Então vamos lá para a capacidade, a 6ª capacidade, que é a capacidade de reação.
Como é que eu vou reagir a um estímulo? Então veio a bola e eu afastei. Quanto maior for a minha velocidade de reação, menor é o tempo de reação. Claro, Marcos Vinícius, espaço é igual a VT. O espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Se eu separo os dois, eles são inversamente proporcionais. Exatamente. E a partir daí, dessa capacidade de inversão, de reação, perdão, eu vou poder justamente mudar a ação motora. Eu vou poder acelerar e desacelerar o mais rápido possível. E para isso, eu preciso entender até quais são as ações musculares preponderantes para que eu possa, justamente, ao acelerar e desacelerar, manter o padrão de movimento. Olha a importância aí. O pessoal hoje faz o levantamento de peso olímpico. O pessoal do CrossFit, incrível. O pessoal levanta o peso, mas é muito importante ele saber reagir rápido. Por quê? Se ele souber e controlar e tiver aprendido através do estímulo do seu professor, da observância do seu fisioterapeuta, ele fica mais longe da lesão. E aí ele pode aumentar a performance. Bingo! Bingo! E a última, Marcos? A última é a capacidade informacional de inversão, perdão, né? Essa coisa de reação e inversão sempre confunde. Sim, reação é a sexta e inversão é a sétima capacidade informacional. Mas onde que eu vejo isso? Já reparou? Quando aquele aluno teu, aquele atleta teu faz a virada olímpica, ele vai inverter o movimento todo. Ele tem dois movimentos daquela virada olímpica, que é um movimento rotacional e um movimento de translação também. Então, ele junta esse movimento através da capacidade de ligação, mas ele tem que inverter todo esse movimento. Então é importante também na escola com que as crianças recebam estímulos assim. Porque eu sempre tenho que, num período até de aprendizado motor, eu tenho que jogar especificidade do movimento. Seria tão bom que as crianças estivessem na escola jogando futebol com as mãos. Ah, não, confundiu, Marcos Vinícius. Futebol com as mãos não é handebol. Não, você vai mudar a regra. Você vai fazer com que meninos e meninas possam jogar juntos, sendo que os meninos só podem fazer gol com a perna não dominante. E as meninas podem fazer gol com qualquer parte do corpo. Vamos ver o que eles escolhem. Isso é capacidade de inversão. Você vai inverter todos os processos de estímulos para que a pessoa possa escolher. E a partir do momento em que ela escolhe, ela começa a dar estímulos relacionados ao hipocampo. Ela começa a dar estímulos que vão chegar à amígdala cerebral. Não é essa amígdala daqui não, tá, gente? É a amígdala que está contida no sistema nervoso central, que vai determinar também esses processos de escolha. E aí, esse tálamo vai estar envolvido, esse hipocampo vai estar envolvido, e aí a gente vai começar a fazer uma salada de fruta bem gostosa. Sabe por quê? Porque você está aumentando os engramas motores dessa criança, desse adolescente, desse adulto, desse ancião, através de sistemas coordenativos. E quando você une tudo isso, sim, você pode olhar para o continente americano e a referência ainda é, né, os Estados Unidos, através, esse cara é o Papa, Richard McGill. E aí você pega assim, trabalhei aqui no colégio europeu, contextualizei e agora eu posso resumir, né, tirando mérito não, mas eu posso resumir e falar que eu estou trabalhando com o setor da agilidade. Eu não posso confundir agilidade de habilidades. Tá? Agilidade, eu tenho que ensinar, é minha obrigação como profissional de movimento, tá? Seja ele profissional de movimento relacionado à performance, ou seja, isso daqui é mais destinado ao professor de educação física, mas eu tenho também o profissional de movimento, que é o fisioterapeuta, o cinesiologista, que também estão preocupados na reabilitação e readequação do movimento para aquele indivíduo. É uma responsabilidade de todo profissional de movimento ter um background, tá, relacionado às capacidades informacionais. Então, aí é que você dá o salto. Para isso a gente tem que ler e para isso a gente tem que filtrar, claro, que os estímulos sensoriais. Existe um trabalho do Velasquez em que ele fala na recepção sensorial. A gente consegue receber, tá, 1 bilhão de bytes sensoriais. 1 bilhão é o que a gente consegue receber. Mas, na hora de armazenar, 0,7 é armazenado. E quem armazena é a memória. E a partir do armazenamento de memória, eu tenho que saber se essa atitude, se essa atividade, se esse engrama motor foi para córtex ou se ele ficou só até o momento
em termos hipocampais, porque ele pode estar só em termos hipocampais. Mas o grande salto é quando eu consigo jogar esse estímulo também de hipocampo para córtex. Quando ele chega na córtex, ele já começa a formar uma memória de longa duração, que é justamente essa memória que eu posso resgatar para fazer os progressos até específicos, ou fazer as transferências. Aquele jogador, ele começou fazendo basquete, e hoje ele se tornou um exímio jogador de vôlei. Aquele jogador era de zagueiro, mas ele de repente virou atacante, porque algumas questões, ele estava lá, teve o abastecimento e o estímulo sensorial, que pode ser feito uma transferência em termos de córtex cerebral para uma ação motora. E aí eu estou abastecendo o ser humano de movimento. Movimento é vida. Todo mundo precisa de movimento. O engenheiro precisa de movimento, o médico, o psicólogo. A vida precisa de movimento. Então, o movimento coordenado, ele se torna muito mais bonito, muito mais eficiente e eficaz do que simplesmente um movimento estereotipado de fazer força. O profissional hoje de movimento tem que ter a capacidade cognitiva de criar movimentos inteligentes, respeitando a anatomofisiologia, respeitando a biomecânica e, principalmente, respeitando o cérebro. Quem faz muita força é o guindaste. Você que é inteligente pode fazer menos força a partir do momento que você tem uma coordenação sinérgica maior para você poder integrar um conjunto muscular e, claro, você pode solicitar os laços faciais, você pode solicitar o laço de ação, você pode solicitar o laço reativo, você pode solicitar as ações relacionadas a princípios de Sherrington, agônicas e antagônicas. O que você tem e deve fazer é verificar se seu aluno ou se seu paciente tem esse domínio sinérgico controlado através do aumento coordenativo das atividades prescritas. Então, o meu recado para vocês é esse, que vocês possam tirar proveito das capacidades coordenativas e, em breve, nós teremos até uma parte prática para que você possa, justamente, pegar o que eu estou falando teoricamente. Eu já falei as referências de alguns autores que falam sobre isso, mas fica muito melhor quando a gente vê algo prático, tá ok? Em breve estarei com vocês para essa grande demonstração e espero que vocês tirem proveito de todos os professores que estão participando desse primeiro congresso online, sendo patrocinado pela Master Science, como uma idealizadora de um projeto para não só brindar ao pessoal de Portugal, mas que possa brindar ao mundo do nosso conhecimento. O pouco que eu pude falar é relacionado ao que eu acredito na integração do movimento, relacionado à metodologia chamada motricidade voluntária funcional. Para saber mais, entre em contato com a Master Science. Um grande abraço no coração de vocês e que o cérebro continue efetuando maiores tarefas, grandes tarefas, de maneira inteligente, coordenada e sinérgica. Grande abraço.